no, na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 1. É importante destacar que essa carta aos Hebreus ela é considerada por muitos teólogos como o quinto evangelho. Temos 4 evangelhos, né, que falam da pessoa de Jesus Cristo, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. E por que Hebreus é considerado o quinto evangelho? Por causa do seu conteúdo sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então esse conteúdo ele traz realmente essa relevância, como se fosse uma continuidade de um outro evangelho, o quinto evangelho. E o seu conteúdo teológico é tremendo também. Essa carta ela não tem um autor propriamente conhecido. Alguns atribuem a Paulo, outros atribuem a Lucas, outros atribuem ainda a Apolo, mas não há um consenso entre os estudiosos e historiadores de quem escreveu essa carta. Por isso que o autor é desconhecido, e ela foi escrita aproximadamente entre os anos de 62 a 64 depois de Cristo, aproximadamente nesse meio tempo, um tempo de perseguição. Lembra que nesse tempo houve o incêndio em Roma por Nero. Então, nesse momento, em meio a todo esse caos, é escrita essa carta aos Hebreus. E aí nós vamos ver aqui rapidamente como o autor inicia. Vamos ler apenas os 4 primeiros versos. E diz assim então a palavra do Senhor, Hebreus capítulo 1, verso 1. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Então, o autor aqui inicia falando sobre as maneiras em que Deus ele transmitiu a mensagem para a humanidade. A mensagem foi transmitida na antiga aliança pelos profetas. Deus instituiu profetas. Para quê? Para que esses profetas trouxessem uma mensagem da parte de Deus para o seu povo. E na antiga aliança, o seu povo era apenas um, que era o povo da nação de Israel, que era o povo judeu. Só que vem agora uma nova aliança. E nessa nova aliança, o autor está dizendo, olha, há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, em outras palavras, ele está dizendo, mas na nova aliança, nesse tempo agora, ele nos fala por meio do Filho. Então é assim que nós precisamos entender. E para entender isso, ele vai começar a descrever quem é Jesus. Quem é essa pessoa que ele está dizendo que Deus fala através dele. Perdão. Então, aí ele começa, né? Ele diz assim, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Veja bem, eu fico aqui maravilhado, porque até o momento, até antes de Jesus, o mundo todo, ele conhecia Deus através dos profetas. As únicas pessoas talvez que tiveram um encontro assim, face a face com Deus, que a palavra fala na antiga aliança, é Moisés e Enoque, que caminhou com Deus. Mas até aquele momento, ninguém tinha tido esse relacionamento. Mas Deus, o Pai, agora disse,
eu vou abrir as comportas do céu, enviando a minha pessoa através do meu Filho. É por isso que uma das primeiras características que nós vamos ver hoje de quem é Jesus, Jesus, ele é o resplendor da glória de Deus. A glória de Deus é um tema superlativo nas Escrituras e merece grande importância. A glória de Deus está diretamente associada com a sua santidade. Ela é, na verdade, a manifestação da sua santidade. Ninguém é como ele. Sua perfeição, sua grandeza, o seu poder estão em uma categoria tão distinta e separada que ele está sozinho nesse patamar. Ou seja, a glória de Deus é vista no Filho. Não tem como você desassociar a glória de Deus do Filho, porque ele é o mesmo Deus e ele deixou a sua glória para estar entre nós. Em um mundo dominado por trevas, Jesus veio trazendo a glória de Deus. É interessante isso, amado. Sabe por quê? Imaginem que hoje, o mundo como está, não tivesse experimentado a glória de Deus em pessoa. Como estaria este mundo? Este mundo estaria numa crise total. Mas graças a Deus, que Ele revelou a sua pessoa em Jesus Cristo ao mundo. E a sua glória, ela está entre nós. A sua glória está entre nós. Só que ainda estamos experimentando a glória de Deus com esta carne que um dia vai perecer e ela não sustenta. Mas quando então nós chegarmos ao nosso destino, qual é o nosso destino? É os céus. O nosso destino não é aqui. Nós estamos de passagem. Só que a gente se aferra, a gente se apega, a gente quer estar aqui pegando coisas que vão perecer. Não. Entenda uma coisa, amados, muitos têm medo da morte. Mas a morte, ela não é mais nada do que o início da nossa vida com Deus. A morte, ela é aquela porta que Deus vai abrir para que você e eu cheguemos ao nosso destino final. Porque nós nascemos com um propósito, e o propósito é ter vida eterna com Deus. Então, amados, as palavras usadas muitas vezes que descrevem que o rosto de Cristo resplandecia como o sol e suas vestes brilhavam, tudo isso era uma tentativa de explicar com coisas criadas alguma coisa que realmente não foi criada, porque Ele criou todas as coisas. Quando Moisés ele falou face a face com Deus, quando ele saiu da presença de Deus, desceu o monte, as pessoas olhavam para Moisés, o que eles olhavam? O rosto dele brilhava. Se o rosto de alguém que esteve face a face com Deus brilhava, imagina o rosto de Cristo, que era a própria glória de Deus. Resplandecia essa glória, por isso que ele é o resplendor da glória de Deus. É por isso que João, no capítulo 1, verso 14, ele vai dizer, vimos a sua glória, a glória unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Essa é a razão porque em muitas ocasiões, durante o ministério de Jesus, os presentes foram tomados de assombro e temor, ainda que sua existência estivesse revestida da sua humanidade. Mesmo sendo 100% homem, mas ele era 100% Deus também. Então as pessoas, quando olhavam para ele, sabiam, tem alguma coisa diferente nesse homem. E sabe o que acontece hoje? Quando eles olham para nós, eles também veem um pouco de Cristo em nós. E isso tem que ser lembrado por nós. Porque quem é Jesus? Ele é resplendor da glória de Deus. Mas quem é ele? Jesus é meu irmão mais velho. Como dizem os afro-americanos, meu bro. É meu irmão mais velho. E nós precisamos entender isso, amados. Ele é o resplendor da glória de Deus, mas ele é aquele que preparou o caminho para nós.
Continuando, mas a palavra também diz, olha que ele é, além do Filho, o resplendor da glória de Deus, estou lendo no verso 3 do capítulo 1, ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a expressão exata de Deus. Essa é a segunda declaração acerca do Filho. E o objetivo dessa palavra é eliminar toda e qualquer dúvida ou resistência sobre a supremacia de Cristo. A palavra aqui traduzida, como expressão exata, ela vem do grego caráter, e que tem tudo a ver com o nosso caráter de hoje, que nós conhecemos. E também era empregada para dar o nome, não sei se vocês lembram que antigamente, quando era enviada uma correspondência, para selar essa correspondência, tinha um carimbo, um selo, e esse selo ele tinha o brasão de quem enviava, e com esse selo era na cera, era derretido e era carimbada. Para quê? Para dizer, olha, isso aqui é autêntico. Então Cristo, ele tinha o caráter de Deus, esse selo de Deus na sua vida. E sabe o que diz a palavra em relação a você e a mim? Ele diz, quando nós recebemos o Espírito de Deus, ele nos selou, nos carimbou, colocou sobre nós a sua vida, o seu caráter. Seu caráter. É isso, amado, só que muitas vezes a gente não entende, não enxerga isso, e vamos vivendo a vida com a teologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Não, nós precisamos compreender, eu agora, amados, amadas, eu sou filho de Deus, eu sou uma nova criação, eu também tenho no meu DNA, não o DNA que vai perecer, mas meu DNA espiritual, a vida de Cristo, a vida de Deus. Há uma correspondência exata entre dois, né? Suas naturezas são idênticas. Qual o caráter, a imagem de Deus, né? Para saber, se você quer conhecer Deus, olhe para Jesus. Se você quer conhecer mais Deus, olhe para Jesus, porque Ele é a expressão exata do seu ser. O escritor sagrado, por meio do Espírito, está deixando claro que aquele que reflete a glória de Deus é o mesmo que compartilha da sua natureza, e por isso mesmo precisa ser ouvido com absoluta obediência. Nós precisamos entender isso, e esse é o ponto inicial da Epístola aos Hebreus. O que vem a seguir é o desdobramento disso, e nós vamos ver daqui para frente. E aí nós podemos ver então que Deus, ele deixou a expressão exata do seu ser no seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele veio a este mundo para dizer, olhe, quer conhecer meu Pai? Me conhece, porque eu sou essa expressão exata do seu ser. Mas também, continuando no verso 3, diz assim, Deus é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Outra característica de Jesus, ele é o sustentador da criação. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus não apenas criou as coisas, conforme já havia sido dito por meio, né, de João capítulo 1, nós vamos ver isso, mas é aquele que sustenta. É por isso que Paulo vai dizer, olha, é em Deus que nós existimos e nos movemos, porque Ele sustenta tudo. A sua vida e a minha vida, literalmente, estão na mão de Deus. Porque se não estivesse, amados, nós estaríamos no abismo. Mas Ele nos sustenta. Ah, está difícil. Mesmo nessa dificuldade, lembre-se, você está sendo segurado nas mãos de Deus. Ah, comendo osso. Mesmo comendo osso, você está sendo segurado nas mãos de Deus.
Ah, está faltando dinheiro no banco. Mesmo faltando dinheiro no banco, você está sendo segurado nas mãos de Deus. Não adianta, amados, você já é selado, você já é selada, agora você está sendo sustentado por Deus. Ele é sustentador de tudo. Muitas pessoas acreditam, como aquela teoria do grande relojoeiro, que deu corda ao relógio e foi embora. Muitos pensam assim: Deus é o grande relojoeiro, que deu corda ao relógio e foi embora. Deixou a sua criação ao seu bel prazer. Mas não é assim. O deísmo, ele retrata Deus como indiferente e não como envolvido. Só que nós vemos aqui um Deus que ama a sua criação a tal ponto dele dizer que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Enquanto muitos dizem: Deus criou e deixou a sua criação ao seu bel prazer. Não, Ele nos amou de tal maneira que Ele nos deu a solução para todos os males. Só que a humanidade ainda não entendeu que a solução que a humanidade deve ter no seu coração é apenas uma, e essa é a esperança do universo, e chama-se Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. O autor, então, aos Hebreus, ele está dizendo: o universo deve sua ordem a Cristo. Você sabia que se nós nos distanciássemos 1 milímetro só do Sol, nós congelaríamos? E se o Sol estivesse 1 milímetro mais perto, nós nos queimaríamos? Que ordem é essa? É Deus, o sustentador da criação. Se a Lua estivesse afastada um pouco mais do normal, estaríamos aqui cobertos de tsunamis. Deus está sustentando o universo. Se Deus sustenta o universo, e se a palavra diz que você e eu somos a coroa da criação, imagine como Ele não sustenta a sua vida e a minha vida. Ele sustenta pela sua palavra, pelo seu poder. Mas agora nós vamos ver, amados, o que Jesus fez. Vimos essas 3 características, quem Jesus é. Simultaneamente o autor, então, ele mostra, e ele diz assim, no verso 2, mas estes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas essas coisas, e por meio de quem fez o universo. Nesses últimos dias, ele nos falou pelo Filho. Ou seja, ele trouxe uma revelação superior, amados. A carta, ela inicia dizendo que a revelação de Deus, ela não cessou. Porque não há mais profetas. Não, porque não precisamos mais profetas no sentido de ele enviar um profeta para uma nação. Não, você agora é levantado como filho, como filha, como um profeta de Deus na sua geração. E aí então, antes o fez através de profetas, mas agora ele o faz, ou fez através do Filho. Será devidamente identificado como sendo então o Filho Jesus Cristo. Uma nova era no trato com Deus, ou de Deus para com os homens, foi inaugurada, foi instaurada. Quantos já ouviram falar da nova era? Sabe por quê, amados? Porque o inferno, ele sempre copia aquilo que Deus quer fazer, ou já fez. E ele deturpa. Em Cristo foi estabelecida uma nova era para a humanidade. E o que o diabo está fazendo?
ele vai estabelecer a sua nova era com o anticristo. O anticristo está sendo levantado. Vários anticristos já passaram pela cena da humanidade, da história da humanidade. Está se levantando um. E a igreja precisa prestar atenção. Nossos ouvidos, nosso coração precisa estar muito ciente disso. Você e eu não podemos escapar a essa realidade. Os tempos estão chegando. Nunca antes vimos os sinais tão fortes e firmes como estamos vendo nesses últimos dias. E nós precisamos acordar como igreja de Cristo. O que eu tenho feito? Tenho vivido minha vida religiosa apenas? Visitado a igreja e pronto. Não. Deus não quer que você seja um cristão, um crente de carteirinha. Deus quer que você seja um discípulo, um filho verdadeiro, que ama seu pai e o obedece. O que acontece muitas vezes? Porque, olha, o pastor fechou a cara para mim e vou deixar de ir na igreja. Se for pela minha cara feia, coitado, porque eu nasci assim mesmo. Amados, eu não estou na igreja de Cristo por causa de homens. Eu estou na igreja de Cristo por causa da obra que Ele fez por mim. Porque Ele me amou primeiro. Vamos deixar dessas coisinhas, olha, é imaturidade. Imaturidade. Não, porque, olha, tá assim, não. Nós precisamos vir à igreja do Senhor, porque aqui nós ouvimos a palavra, porque aqui juntos como igreja nós celebramos a vida de Cristo. E essa vida precisa ser vivenciada por nós. Ele trouxe essa revelação. Jesus, ele trouxe essa revelação. Jesus, ao mesmo tempo, ele é a mensagem e o mensageiro. Ele é o evangelho e ele traz o evangelho. Veja aí que tremendo. Você e eu não podemos dizer, olhe, não vimos a Deus, porque nós estamos vendo, sim, Deus através do Filho. Pastor, mas eu não fui discípulo de Cristo, não estive com Ele. Olhe, não tem nada melhor do que a revelação da sua palavra para a gente conhecer o Filho. E se você não conhece ainda o Filho, é porque você não sentou para ler essa palavra tão maravilhosa. Convido você a começar pelo Evangelho de João. O Evangelho de João, ele vai começar a dar características de Cristo tão maravilhosas. Jesus é o pão da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz dos homens. Jesus é o Emmanuel, Deus conosco. Ele é Deus conosco. Mas o que mais Jesus fez? Olhe, Jesus também, ele é um perfeito sacrifício. Olha o que diz aí no verso 3, no final. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou-se, né? Ele assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele fez a purificação dos pecados. E a purificação dos pecados é algo feito em favor da humanidade e não pode ser feito pelo próprio homem. Nada que nós façamos, nada, absolutamente nada que você e eu façam, pode nos garantir a purificação dos pecados. Mas apenas um único ato que nós estamos celebrando hoje. Cristo, ele derramou seu sangue em favor nosso. Ele entregou a sua vida como um pão. E ele, assim como nós fazemos, sabe o que aconteceu com Cristo? Quem pode segurar aqui o microfone rapidinho? Por favor. Cristo, ele simboliza o pão, porque ele fez com que ele se partisse em nosso favor. Obrigado, Rafa.
Amados, ele então é o perfeito sacrifício para nossa salvação, para nossa purificação dos pecados. Não existe autossalvação nem autopurificação. O pecador perdido não se salva. Ele é salvo unicamente pela graça e misericórdia de Deus. Nós somos unicamente salvos pela graça de Deus. Que tremenda graça, amado. Tem aquela música, né? Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Vai no tom certo agora. Aí você tomou o meu lugar. Declare isso. A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Aleluia. Oh, que tremenda graça, oh, que infalível amor, tomou o meu lugar, a minha cruz levou. Estou liberto, enfim. Jesus, eu canto pelo que fez por mim. A purificação dos pecados efetuada por Jesus, ela é eficaz e garante a nossa salvação. Glória a Deus por isso. Olha, amados, essa purificação, ela envolve limpeza, no sentido de tornar puro e aceitável aquilo que de nenhuma maneira poderia ser puro e aceitável. Que maravilhoso, né? Ele olha para nós. É por isso que eu sempre, quando eu tenho oportunidade de falar isso, eu falo. Quando Deus olha para mim, se Ele olhasse para Esteban primeiro, pode ter certeza que eu estaria fulminado da face da terra. Mas Ele, quando olha para mim, Ele olha Cristo em mim. E quando Ele olha Cristo, Ele diz, olha, é o sangue dele que foi passado na vida do Esteban. E por isso agora, por mais que ele seja um homem pecador, por mais que ele seja um homem indigno, mas o sangue de Cristo, ele o torna purificado e digno para a glória de Deus, pela sua graça. Glória a Deus por isso, amados. Mas o que mais Jesus fez? Ele, depois de ter feito a purificação dos pecados, ele assentou-se à direita da majestade nas alturas, ou seja, ele reassumiu a sua glória, ele retomou o seu lugar, ele não ficou preso aqui nessa terra, mas ele está agora assentado à destra do Pai. Depois de tratar da questão do pecado, o Filho sobe ao trono,
sobe ao seu lugar, ele toma o seu lugar. E o argumento do início ao fim da epístola é mostrar que Jesus tem uma posição sem igual em relação a Deus. Isso aqui é demonstrado mais uma vez. Estar assentado à direita de uma autoridade é desfrutar da mesma autoridade. Quem se assenta à direita do rei, ele goza da mesma autoridade que o rei. Cristo, ele está sentado à direita do Pai. Ele desfruta e tem a mesma autoridade do Pai. Amados, quero pular para o capítulo 2 de Hebreus, para finalizar. E esse é o tema central desta mensagem. Entendendo tudo isso, entendendo a pessoa de Cristo, entendendo também o que Cristo fez por nós, o autor aos Hebreus está dizendo: por isso, amados, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Ele está nos dizendo: olha, tenha cuidado, para que você não se desvie. Verso 2: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Sabe, o tema central, amados, é que a excelência de Jesus Cristo, sendo Ele a expressão exata do seu ser, Ele exige de nós uma atitude de gratidão e absoluta fidelidade. Precisamos permanecer firmes e jamais negligenciarmos a tão grande salvação. A firmeza, amados, é uma característica daquele que entende onde estava e onde foi colocado. Onde estávamos? Estávamos perdidos. Estávamos como ovelhas sem pastor. Estávamos condenados à morte. Qual era o nosso destino? Nosso destino era a morte e morte eterna. Mas Jesus, Ele veio. Ele veio, sabe para quê? Ele veio para que você e eu possamos entender que Ele é a expressão exata do seu ser, do Pai. Ele é o resplendor da glória de Deus. Ele veio para entendermos que Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Mas Ele veio também para nos purificar dos pecados. E Ele veio para fazer com que você e eu, que outrora estávamos perdidos, pudéssemos ser achados. E não achados para continuar vivendo uma vida como queremos, mas achados para ser discípulos de Cristo, onde nós estamos. Precisamos então permanecer firmes e jamais negligenciarmos essa tão grande salvação. Essa tão grande salvação precisa estar em nosso coração, precisa estar em nossa mente, em nossa vida, e sabermos que Ele já fez por nós tudo o que precisava ser feito. A nossa parte agora é permanecer firmes e é jamais
negligenciar. Sabe o que significa negligenciar? Não fazer caso, deixar para lá. Muitas pessoas estão fazendo isso. E quando eu falo muitas pessoas, não estou falando do mundo lá fora, estou falando dentro da igreja. Nós não podemos negligenciar a tão grande salvação. Não podemos banalizar o Evangelho. Precisamos entender que o Evangelho, ele é poder de Deus para os homens. O Evangelho, ele nos salva, ele nos resgata, ele nos limpa, ele nos purifica. E quem é o Evangelho? É Jesus Cristo, é o Senhor. Permaneçamos firmes, Igreja Evangélica Batista, Ágape, e que juntos possamos entender o nosso chamado para a glória de Deus. Pai amado, nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos pela tão grande salvação. Pai, porque mesmo sendo imerecedores, o Senhor enviou seu Filho para morrer em nosso favor. Oh Pai, tem misericórdia de nós. Nos ajuda e capacita. E que como igreja nós possamos entender o chamado que o Senhor tem para nós. Pai, juntos vamos partilhar nesta manhã ainda da ceia do Senhor. E nós queremos, Pai, com corações gratos, reconhecer que o teu corpo foi partido, que o teu sangue foi derramado, mas foi, Pai, por um amor tão grande e excelente. E, Pai, nós somos alvos desse amor. Graças a Deus. Te agradecemos, Pai, por essa graça, por essa maravilhosa graça. Louvado e engrandecido seja o teu nome. A ti seja toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda adoração, não apenas hoje, mas para todo sempre. Amém.